Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 minutos, mais um raio-x da Copa, que hoje nos leva a um debate necessário para entender tudo o que aconteceu nessa partida que entra para a história, seja lá por que motivos, mas entra para a história essa classificação de Portugal em cima da Croácia. Tivemos um jogo com vários gols anulados, com um pênalti que cabe debate, mas fundamentalmente com um último lance, uma última jogada em que o microchip que existe dentro da bola foi decisivo para anular um gol histórico da Croácia, um gol heróico da Croácia, um gol que levaria o jogo para a prorrogação. E um leve desvio, um resvalo que seja na bola, acaba sendo detectado por esse microchip e cria-se uma verdade absoluta, objetiva e, no final das contas, incontestável, porque na hora em que você traz o máximo de tecnologia para o futebol, você assina um pacto com a tecnologia. Você assina um contrato que a precisão, a fria precisão matemática, ela prevalece. Não é a primeira vez que a gente vê esse microchip definindo um jogo. Já tínhamos visto na Eurocopa passada, daqui a pouco a gente resgata. Foram duas vezes no mesmo jogo na Eurocopa passada, daqui a pouco a gente resgata essa história. Mas Eurocopa é Eurocopa, Copa do Mundo é Copa do Mundo. E, fundamentalmente, o que joga toda a luz no que aconteceu é por conta do roteiro. O roteiro do jogo, o roteiro do momento em que esse gol sai. E porque nenhum replay. A gente aqui está falando de tecnologia, mas nem a mais poderosa câmera, a lente com o melhor zoom possível, detecta esse desvio na bola do jogador croata. E quando a gente olha o quadrinho do microchip, a gente percebe que é um leve desvio, um mínimo toque, um resvalo. É o cabelo, né, Fred? É o cabelo, talvez um pedacinho da orelha. A gente não sabe exatamente o que acontece. Mas eu abro o debate aqui, faço esse programa com Cássio Zirpoli, com Lucas Leozzi, com Arthur Silva, e é claro que o tema principal é o último lance, é o chip, é a tecnologia. Foi um grande jogo de futebol, mas é claro que esse é o tema que a gente começa a discutir. Existe limite para o uso da tecnologia. Vocês estão com a sensação de que a justiça foi feita. Uma bola que não gera desvio, que não gera movimento. Essa bola verdadeiramente resvalou no jogador croata ou é uma mínima detectação de um sistema que existe e que foi criado para aparecer justamente nessas horas. É uma dualidade muito grande. Eu nem sei se eu tenho minha opinião pronta, mas como eu sou apresentador nesse momento, eu tenho a possibilidade de ouvir a opinião de vocês antes de trazer a minha. Então, sintam-se à vontade aí para começar a debater. Mas a pergunta é: vocês estão com a sensação de que a justiça foi feita e vocês acham que esse lance, que talvez tenha sido o uso mais extremo da tecnologia que a gente já viu no futebol, abre um debate de que devemos considerar um passo atrás ou não? Fred, fala, Lucas.
Não, siga. É porque teve um atrasinho, eu não vi que você tinha aberto. Vamos embora. Não, depois eu entro. Primeiro, boa noite aí para todo mundo aqui e quem está aqui na live com a gente. O avanço da tecnologia no futebol, assim, tem gente que é contra, que vai mudar, mas eu acho que hoje é muito menos. Em algum momento, até o início do VAR, isso sempre foi uma discussão muito grande. E a Copa do Mundo, ela sempre, para a implementação de tecnologia, ela sempre foi algo muito forte. Uma Copa do Mundo já ficou questionada pela falta disso, mesmo tendo imagens. A Copa de 66, por exemplo, na prorrogação está 2-2, o cara está batendo o travessão e na linha, para os ingleses depois da linha, tinha imagem de 3 câmeras ali, nenhum, e até com transmissão ao vivo, mas não um recurso necessário para voltar o filme, para ver se bateu, ou sobretudo se a regra permitisse. Enfim, aí teve até o contrário, em 2006, né, que foi a Inglaterra sendo prejudicada contra a Alemanha. Até que entrou o VAR, e isso é mais uma evolução. Eu acho que não para por aí, não. A gente tem 2 evoluções. Uma, o semiautomático, que já estava recente no futebol e deve entrar no segundo turno aí no Brasileirão. E esse chip agora, que também, como o Fred falou, já tem tido na Eurocopa, mas na Copa do Mundo é que aparece mesmo para o mundo isso aí, dá essa impressão de ineditismo. Eu sou completamente a favor disso aí. Quando você faz o pacto de aceitar, eu estava até brincando, se não fosse isso, significa o quê? Que na hora que tem um lance, tem um cara lá para pensar em 2 segundos, ele bota 2 traços para frente, 2 traços para trás, para mudar uma ordem, para ser um impedimento ou não. Assim, eu acho que é um software que gera essa precisão, onde você tem que confiar nela. Os 2 lances de hoje, do impedimento, por exemplo, eles foram do ombro para frente. Curioso, os 2 bem parecidos, assim, na diagonal e corta daqui essa parte do ombro na diagonal. Mas no início da Copa teve algo muito pior, que foi um pedaço de um dedo ali. Um gol da Colômbia e aquele gol do Irã. Foi do Irã aquele, eu não sei agora, que foi uma ponta, que foi por um dedo também. Eu sei que foi da Colômbia. E agora esse chip que tira uma dúvida dentro de uma planilha. Porque você olha o gráfico aí, esse eletrocardiograma aí, e você vê, teve o toque. Mas você olha todas as câmeras e você não sabe como foi esse aí. Eu não, até apesar da brincadeira do cabelo, mas em tese o cabelo não geraria esse toque não, tá? Assim, não sei se o cabelo seria suficiente para ter esse impacto que a gente está vendo na tela, não. Brincadeira, eu sei que foi mas assim, a grosso modo não geraria isso. Realmente seria um toque na bola de um leve desvio. Mas na câmera você não percebe. Eu fiquei com a sensação, Cássio, que pode ter sido a pontinha da orelha. Então, mas algum toque, sem ser um fio de cabelo resvalando na bola. Porque isso poderia estar na prorrogação agora e Portugal se ferrar. Já ter feito todas as substituições, assim, ia ter uma mais na prorrogação, mas já ter tirado metade do time na partida. Completamente caracterizado. Se esse lance vai para o VAR, primeiro, esse lance seria... Não existe chip, certo? Não existe chip. Esse lance iria para o VAR de todo jeito. O VAR ia olhar e vai falar: ei, árbitro, vem dar uma olhadinha aqui para ver o que é que tu acha, se tocou ou não tocou, porque você vê que o cara que dá assistência para o gol está completamente impedido e um cara só para desviar a bola no alto antes. Então, assim, se esse cara toca na bola e todo mundo acha tocou ou não tocou, isso se não tem o chip, o cara ia ficar... Meu irmão, o cara ia gastar 10 minutos ali e não ia ter convicção. Aí ia dar uma bronca, porque, por exemplo, no campo foi dado gol. Aí o cara ia olhar lá e... Veja, qual é a certeza que ele tem para dizer que não tocou? No fim das contas, e se não existe esse chip, a gente não estaria nem dizendo que o gol foi ilegal. Só estaria dizendo, realmente, resvalou, o cara deu, não tem como provar nem que tocou, que nem tocou. Alguém ia ficar dizendo, estou vendo um pequeno desvio da bola. Outro ia estar dizendo, não estou vendo desvio nenhum. E aí, enfim, ia ter uma discussão como todas as outras. Isso aí acaba a discussão, pô. Inclusive, esse teatro do árbitro ir até ali, a área do campo, eu acho que até para apresentar para a Croácia o que aconteceu na partida, talvez seja simplesmente pela implementação dessa tecnologia, a popularização dessa tecnologia. Eu acho que em breve, nas principais competições, com esse chip sendo algo recorrente, isso não vai ter mais não, tá? Chega lá e diz, o cara tá impedido, tá. O cara tocou na bola, tocou, tá impedido. O árbitro não precisa ir para a cabine. Eu acho que na cabine foi porque, de fato, é um gol no último lance, último segundo mesmo, né? O último segundo de uma prorrogação ali interminável até então, de um acréscimo interminável. Mas eu acho que num futuro muito próximo,
que pode ser até 2026 ainda, com esse chip. Essa ida à cabine nem vai existir mais. Enfim, muito bom, muito bom que isso tenha funcionado, que tenha sido utilizado para um jogo de mata-mata, com o mundo todo assistindo, e de repente você dá a justiça à partida, ou seja, com o VAR, com o chip, enfim, e o que mais que o pessoal da International Board puder aprovar nos próximos anos. Imagine que a galera vai continuar tentando criar novas tecnologias para deixar o futebol... acho que em algum momento, meu irmão, a galera vai criar um jeito, não precisa mais nem de juiz, que nem... precisa mais nem de juiz, assim, tudo é marcado automaticamente, alguém sai na tela, aquilo é falta, não é falta, enfim, para tirar essa figura, esse ingresso, esse cara que ganha o ingresso para ficar dentro de campo. Mas, enfim, no jeito que está, eu acho que é algo muito positivo. Obviamente, cabe a discussão, mas, na minha opinião, eu sou completamente, meu irmão, caminho aberto aí para continuar implementando tecnologia no futebol. Eu concordo 100% com o Cássio. Eu acho assim que, por mim, quanto menos subjetividade e objetividade, e mais objetividade a gente tiver nas decisões, é melhor para o futebol. É claro que, se não existisse esse chip aqui, talvez o gol, a gente não percebesse esse toque e o gol fosse validado, porque iam dizer, porra, não teve o toque, porque de fato a câmera não mostra. Mas há o chip, há a tecnologia, e eu sou muito tranquilo quanto a isso. Por mim, não volta 1 centímetro para trás. Tem que olhar sempre para frente, e como o Cássio falou, quanto mais tecnologia, quanto mais novas tecnologias a FIFA conseguir introduzir, vai ser melhor para o jogo. Por enquanto é um cheque em branco para a gente. Eu estou assinando esse cheque. Eu assino esse cheque em branco diariamente para ter esse tipo de decisão que é polêmica. Esse é o tipo de decisão que é polêmica, que gera um debate. A gente abre uma live aqui de um dia importante de Copa do Mundo, onde tem um jogo como esse, de Cristiano Ronaldo contra Modric, uma classificação da Espanha durante a tarde. E esse é o tema principal, porque esse é um lance polêmico. Mas quantos lances não são mais polêmicos por conta de todos esses avanços? Os 2 gols, o gol de Cristiano e o outro gol, não tem 1 centímetro de polêmica. Por quê? Porque tem VAR. Então, assim, e no começo o VAR é questionado, o VAR é discutido. Pô, será que é o VAR mesmo? Hoje em dia passa. Isso aqui, a gente viu esse lance agora para o mundo ver. A gente até, antes do programa aqui, a gente teve a discussão e eu mesmo não lembrava do lance da Eurocopa. Provavelmente assisti, provavelmente na época isso se repercutiu, mas hoje o canhão é muito mais forte. Então, assim, daqui a pouco esse lance vai acontecer de novo e vai passar, ninguém vai estar discutindo. Vai estar se discutindo um novo implemento de tecnologia que, se Deus quiser, vai ser positivo também. Porque, para mim, tudo que está sendo implementado até aqui é positivo e não dá para regredir 1 centímetro de tudo que a gente tem hoje. Isso aqui, esse lance, para mim, hoje, da Copa do Mundo, de novo, a câmera não mostra. Eu não consigo ver na câmera. Mas eu assino a decisão que veio, porque faz parte de um contexto geral aí de novas tecnologias que eu acho que melhoram o futebol como um todo. Arthur, queria trazer também a sua opinião. Cássio e Lucas foram no mesmo tom de que quanto mais tecnologia e menos subjetividade, melhor. Você vai trazer a sua opinião, mas eu vou trazer mais um elemento. Será que a gente também não abre uma possibilidade para o risco de o mínimo detalhe que não gera interferência nenhuma acabar tendo um superpoder no final das contas? Porque a regra existe para o caso da bola ser desviada. A rota da bola não foi desviada, a rota da bola não foi alterada. Então, Arthur, eu queria a tua visão a partir da opinião de Cássio, da opinião de Lucas, e eu coloco mais esse elemento aqui para o debate. Boa noite, Fred, Cássio, Lucas, todo mundo aqui que está na audiência. Eu concordo totalmente também com Lucas e Cássio, tá? Eu acho que a tecnologia é super bem-vinda. Ela, na verdade, vem para esclarecer muitos pontos e, para mim, para trazer justiça, tá? E aí, Fred, eu vou começar meu comentário falando sobre
a pergunta que você trouxe ali no início, né? Se esse lance traz uma sensação de justiça, se gera uma sensação de que ocorreu justo, né, dentro de campo. E eu acho que falar sobre justiça no futebol tem vários aspectos que você pode analisar o que é que seria a justiça dentro de uma análise de um lance como esse. Para mim, o principal de justiça é garantir com que a regra ela seja aplicada igualmente para todas as equipes. Para mim, isso é o mais importante em termos de justiça. Eu tenho definido lá meu livro de regras e que a mesma regra ela seja aplicada para Portugal, para Croácia, para Gana, para Irã, para todas as equipes, Colômbia e assim sucessivamente. E a melhor forma de eu garantir isso é por meio de regras objetivas e o uso de tecnologias que estejam o mais objetivo possível. Então, esse lance aqui, é completamente objetivo. Qualquer lance que tiver amanhã, no jogo da Argentina, por exemplo, contra Cabo Verde, acontecer a mesma coisa, eu sei que o resultado vai ser exatamente o mesmo. A análise do lance, ela vai dar exatamente a mesma percepção. Por mais que o desvio seja sutil, pequeno, que na câmera não se perceba, que a gente fale que não tem impacto na jogada e tudo mais, mas tem um sensor que ele vai detectar o lance e vai marcar, pronto, foi impugnada a jogada ali de ataque. Então, para mim, isso é o mais importante de justiça. É que eu faça de uma forma com que eu garanta que sempre vai ser aplicado da mesma maneira. Porque a outra opção aqui, caso a gente não use essa tecnologia aqui do sensor, seria ficar o quê? Baseado na câmera, que aí a gente pode ter um lance que na câmera de um ângulo dê para ver, de outro não dê para ver, ou pior ainda, eu ficar sujeito à interpretação de alguém se aquele toque tem impacto ou não na jogada. Veja o problema que isso tem. Eu tenho um cara lá no VAR que vai olhar o lance e ele vai ter que tomar uma decisão baseada na opinião dele se o desvio que o jogador fez impacta ou não na jogada. Eu acho isso um problema gravíssimo. A gente sempre debate aqui, por exemplo, os lances de bola na mão da bola, como é sempre uma dor de cabeça para a gente analisar se realmente foi pênalti, não foi, se tem intenção, se não tem, se deveria ser marcado, se o cara correu risco, justamente porque é a regra mais subjetiva do futebol, talvez. E é sempre essa complicação e a gente sempre tem essa sensação de injustiça porque hoje marca e amanhã não marca. Então, para mim, ter justiça é justamente isso, não acontecer esse tipo de situação. Acontecer de forma que hoje vai ser marcado, amanhã vai ser marcado e assim sucessivamente. A discussão que a gente pode ter de um segundo momento para quem tem uma... leva para um caminho de debate mais do tipo, que é o que você trouxe no segundo comentário, né, que influencia na jogada, o cara de fato teve uma vantagem nesse lance, enfim, isso aí é um debate mais assim, teórico sobre a regra em si. Não é um debate sobre a aplicação da regra, porque não é possível que alguém ache que essa regra ela deve deixar de ser objetiva. Esse é mais um debate assim, será que na regra deveria ter uma tolerância? Sabe? Será que deveria ter, no impedimento se fala muito isso, deveria permitir, porque o dedo mindinho não é uma vantagem para o cara, deveria ter... Eu acho que assim, esse debate ele pode existir, faz sentido, mas eu acho que a polêmica, a questão do detalhe, ela vai sempre existir, porque se eu colocar uma tolerância, vamos supor que eu coloque aqui que esse toque, vou medir, sei lá, um impacto em... Nem sei qual vai ser a medida aqui, faz tanto tempo que eu não estudo física, mas sei lá, vamos supor que isso aqui, veja, em força é Newton. Então tem que ser 50 newtons para eu considerar que é um impacto significativo, e aí eu vou considerar que de fato desviou a trajetória da bola. Vai ter um que vai ser 51, e a gente vai dizer, por 1 newton de força, o gol foi anulado, sabe? Então assim, a gente só vai estar mudando a localização da zona onde você vai ter polêmica, mas a polêmica ela vai sempre existir. A partir do momento que a regra ela for objetiva, que ela for binária, é sim ou não, sempre vai existir essa polêmica, sempre vai existir aquela zona cinzenta ali próximo que você vai ficar, por um detalhe, faltou um pouquinho, enfim. Então, eu acho que esse debate ele existe, de fato, se a gente for analisar do ponto de vista aqui teórico, não houve uma vantagem da equipe da Croácia por causa desse desvio. Quando essa regra ela foi pensada lá atrás, não foi para situações como essa, mas eu acho que a tecnologia ela ajuda e ela é ótima e a gente tem que seguir utilizando porque ela vai garantir a justiça no sentido de a isonomia, de que a regra ela vai ser aplicada para todos os casos. E eu acho que isso é muito importante, não só no futebol, mas para todos os esportes. Perfeito, Arthur. Eu tenho a mesma visão que vocês três, tá? Fiz aqui algumas ponderações e farei outras, tá? Vou trazer daqui a pouco um gráfico que eu montei aqui para
encorpar ainda mais os elementos em torno dessa decisão. Eu sou a favor do uso extremo da tecnologia, justamente porque sem a tecnologia sobra a interpretação do árbitro, e a interpretação do árbitro, ela em um dia pode ser mais ponderada e pode ser mais de acordo com o que os nossos olhos estão vendo, pode dar um sentimento de justiça maior, mas no outro dia ela pode ser completamente enviesada, absurda, e aí nos leva a um nível de revolta que é muito mais grave, que é a revolta por algo que pode ter sido intencional. Aqui a gente tem a certeza, a máquina não escolhe camisa. A máquina aponta. Foi um sopro, foi um desvio, foi um toque, foi um traço. A máquina vai lá e detecta. Veja, como o Arthur falou, não houve vantagem alguma. Não houve vantagem alguma. Zero. Não teve influência nenhuma. Se não existisse o chip na bola, não tinha VAR que anulasse esse gol. Não tinha VAR que anulasse esse gol. E talvez estejamos todos aqui, estivéssemos com uma sensação de justiça ainda maior do que a de hoje. Mas poderia ser o oposto. Poderia ser que o cara que está ali mexendo no VAR tivesse dito, tocou. Tocou e pronto, tocou. O cara tinha decidido e a gente estaria aqui revoltado, dizendo que não tocou. E o sentimento era muito pior, porque, repito, a gente consideraria que poderia ter sido uma escolha intencional. Diogo Coutinho até brinca aqui no chat. Gráfico auditável já, né? Gráfico impresso para os próximos jogos. Mas é fundamentalmente isso. A gente tem. Veja, Fred. Na hora que a gente assina o pacto com a tecnologia, tem que abraçar. Fala, Arthur. Eu ia só comentar assim, na hora que o árbitro, mesmo no lance objetivo, como é um lance de impedimento, né? Esse lance aqui não teve análise, sei lá, de opinião do árbitro subjetiva. Mas ele ter ido na beira do campo e esse gráfico ter aparecido na transmissão, já é basicamente o gráfico auditável, assim, já é, vamos mostrar, é o que Cássio falou, é um lance tão no detalhe, que define tanta coisa, no último momento tão importante, no momento acalorado do jogo, que se não tem esse momento do árbitro ir na beira do campo explicar, ia ser difícil você convencer, né? Na verdade, os jogadores croatas eu acho que já não se convenceram mesmo assim, mas imagina se você convencer sem ter esse gráfico, sem ter a leitura realmente da tecnologia, do sensor e tudo mais. Então, eu me lembro que teve um lance, eu acho que no Campeonato Brasileiro, não vou lembrar exatamente o jogo, que teve um impedimento assim também, que todo mundo fez. Pô, por que é que o árbitro foi lá na cabine se é um lance de impedimento, é um lance objetivo, não tem por que o árbitro ir na cabine fazer análise. Mas, às vezes, eles utilizam isso justamente para meio que, sei lá, vou dizer assim, ensinar a galera o que é que foi feito, sabe? Acabar explicar didaticamente, né? Isso, mostrar didaticamente exatamente. o que aconteceu, ele expressar ali verbalmente como ele fez, como é a regra agora. Então, isso funciona para isso também, né? Eu vou trazer aqui, então, um print do gol anulado da Bélgica na Euro, tá? O jogo Bélgica e Eslováquia, tá? Foram 2 lances, a gente só resgatou o print de um deles. O segundo é bem interessante, porque na verdade o segundo foi uma utilização muito inteligente do chip. O primeiro é uma utilização mais objetiva. A Bélgica faz um gol, tá? Mas é marcado mão. Um leve toque na mão do jogador belga e o gráfico mostra aí. O segundo, Arthur, que a gente não tem aqui o print, foi uma utilização do chip para pegar o ponto exato em que a bola sai do pé do jogador para cravar um impedimento, né? Que é uma outra utilização, e repito, foi uma utilização muito inteligente por parte do VAR na Euro. Alguém tem algum comentário a fazer sobre esse lance da Eurocopa? Porque eu vou fazer uma comparação aqui no próximo slide que volta para o debate entre as duas jogadas. Posso já trazer essa comparação? Alguém quer citar esse lance aí? Eu ia só comentar, Fred, que esse uso do chip para saber o momento exato do toque para o impedimento existe, assim, talvez esteja acontecendo em todos os jogos de forma invisível
para a gente, Sim. porque eu vi notícias de antes da Copa falando que isso aconteceria para a Copa. Então, enfim, possa ser que vários lances de impedimento, esses impedimentos que a gente está vendo no detalhe ali na unha, no pé um pouquinho na frente, talvez esteja tendo isso e simplesmente não está vindo a público, né? Que essa tecnologia está sendo utilizada dessa forma. Nesse caso aí do jogo da Bélgica, ficou mais claro, porque eu acho que pelo ineditismo, mas eu até pesquisando sobre esse uso que a gente viu aí da Eurocopa, eu joguei assim no Google, apareceram notícias de antes da Copa falando, o chip vai ser utilizado na Copa para esse fim também de localização do frame exato, né? Vamos dizer assim, enfim. Então, o chip, eu não lembrava, como o Lucas trouxe ali, provavelmente eu vi esse jogo lá 2 anos atrás, mas não me recordava de forma alguma, e hoje, quando eu vi o chip sendo utilizado, eu me surpreendi, assim, eu não imaginava que o chip também tinha essa serventia. A gente tem a noção ali do chip para a bola entrou ou não, né? É o uso mais automático e que a gente é mais habituado, porque é uma tecnologia até mais antiga, né? Que faz tempo aí que a gente vê sendo utilizada na Copa do Mundo, mas esse uso aí, de fato, acaba sendo ainda novidade para a gente, por mais que já tenha sido utilizada 2 anos atrás. Vou trazer aqui, tá? Um quadro a quadro que eu montei e vejam a diferença da intensidade do toque na mão do jogador belga para o resvalo. E olha que esse toque na mão do jogador belga foi muito leve. Mas, Fred, esse toque é um pouco do impedimento. 100% da história do impedimento. É a mesma coisa. No fim das contas, Um centímetro para lá, não é um pouco, não, é 100%. É 100%. É 1 centímetro ou 1 metro. E de vez em quando é muito bom o debate. O impedimento sugerido por Arsene Wenger. Veja, dentro da lógica da regra de impedimento, seja com o atacante ficando o corpo todo à frente ou um pouco à frente, sempre será por 1 centímetro. Vai ter sempre a sobreposição entre um e outro. E quando eu falo 1 centímetro, é modo de falar. Pode ser por 1 milímetro, se o sistema conseguir definir isso. Assim, não interessa se o cara tem que ser um corpo todo à frente ou só um tris à frente. Sempre será a margem mínima. E aí eu vi o cara falar assim, então bota 10 centímetros. Aí o outro, porra, então vai virar um problema o 11º centímetro, meu irmão. Não tem como. O cara, não existe a margem. Então aumenta, eu quero falar, aumenta o tamanho da linha do impedimento, a margem. Mas aí você aumenta a margem, você joga o problema para depois da margem. Isso não tem como mudar. Matematicamente impossível dentro da regra do jeito que ela é. Então é a mesma lógica aí. Então, Fred, é muito melhor que ninguém venha dizer, não, pô, esse toque é muito pouco, tem que ser um pouco a mais. Aí o cara vai mudar a intensidade, aí você vai definir o que é a intensidade do toque ou não. Meu irmão, acho que é muito fácil, é muito simples. Ou é reto, se tá reto, não tocou. Se subiu um tris, tocou. Pronto, meu irmão. Aí você vai... Fica muito mais fácil. Muito mais fácil, pô. Tudo que... Meu irmão, é que eu até falei há pouco, que chega a tecnologia, meu irmão, que não precisa de árbitro. Para não ter subjetividade, bicho. Assim, tudo ser dentro de uma lógica objetiva, assim, de algum momento, assim, isso é falta, isso não é falta, isso é mão, isso não é mão. É o que fala. Vai chegar a hora que vai ter chip na chuteira dos jogadores. Isso, meu irmão, acho que é dentro dos principais campeonatos e nada. O cara já sabe todinho quantos quilômetros o cara correu, aí já tem chip na bola. Isso, na verdade, é meio que já existe. A questão é que hoje é dia 2, a gente já está na madrugada aqui. Não, madrugada não, ainda vai entrar, mas está no dia 2 de novembro. De julho. O Mundial vai até o dia 19. Daqui a pouco o brasileiro volta. Os árbitros brasileiros, curiosamente, estão apitando muito melhor na Copa do Mundo. Viu? Assim, mas daqui a pouco a gente vai... Em 3 semanas, o campeonato volta para um futebol que a gente não sabe qual árbitro marcaria ou não marcaria pênalti no lance de mão. Em qual árbitro enxergaria ou não enxergaria um desvio como esse. Assim, ficar à mercê disso é muito ruim. Meu irmão, deixa esse toquinho de nada aí no chip aí que apareceu, tá ótimo. Deixa eu jogar uma pergunta aqui para tentar levantar um debate com vocês. Eu concordo 100% com o que o Cássio falou, e eu até trouxe no meu comentário. Né? Se a gente colocar uma tolerância de 10, esse debate do detalhe vai ser, em vez de ser 0 ou 1 centímetro, vai ser 10 ou 11. Exatamente. Você só vai estar movimentando a zona onde tem o debate, porque a diferença é muito pequena. E se tirar o impedimento, o futebol piora. Assim, o futebol sem impedimento seria um esporte bem tolete. Mas deixa eu fazer uma pergunta.
Um outro debate que existe é o debate que Fred levantou de o cara teve vantagem ou não teve vantagem. Vou pegar esse exemplo do impedimento. Vocês acham que, se a gente coloca, por exemplo, essa tolerância de 10 centímetros, como eu falei, pode ser 20, vou usar 10 como exemplo. Quando tiver um cara com 11, vai existir da mesma forma essa polêmica de, pô, foi no detalhe, foi 1 centímetro. Mas vocês acham que a polêmica do não teve vantagem vai diminuir? Porque, tipo, não é que ele estava a 1 centímetro, agora já é 11. Eu já estou aceitando 10, o cara já está a 1. Você acha que diminui ou, tipo, não vai... Eu acho não. Não vai ter ganho nenhum relacionado a isso? Em algum momento, mesma linha era aceitável. Em algum momento, veja, em algum momento, mesma linha não era impedimento. O futebol era olho nu. Mesma linha não era impedimento. Aí o cara colocava assim, tá, e é uma mesma linha olho nu, onde o cara, o que era a mesma linha não era exatamente, até porque basicamente não tem como. Era que a olho nu os caras estão mais ou menos na mesma linha, mas obviamente não estavam na mesma linha. E isso era aceitável. Então, e ainda sobre esse debate que o Fred trouxe, assim, até isso eu acho discutível, o desvio que não teve vantagem. O cara disputou a bola, efetivamente ele tocou na bola, a bola pode não ter, a gente não percebeu nada e tal. Se o cara não tá ali, a bola provavelmente, provavelmente iria para o jogador que vem depois, e depois fica adiantado, justamente porque o outro aparece no meio do caminho. Mas o cara tocou. Então, assim, eu não consigo dizer que ele não teve vantagem. O cara foi disputar a bola, raspou. Se o cara não sobe ali, talvez o movimento do zagueiro de Portugal fosse outro. Mas aí, Lucas, ele não está impedido. Isso só vale quando é o jogador que está impedido. Quando é o jogador que não está impedimento, se ele sobe e não toca, não vale. Não, porque, por exemplo, o que você está citando, o que você citou... Eu estou considerando que teve o toque. Ok, que tendo toque. Porque não tendo toque, se fosse a bola, se ele tivesse impedido, fizesse esse movimento e a bola entrasse, era impedimento. Independentemente de ter tocado ou não. Teve o toque, mas o toque não deu a vantagem pro cara que tocou depois, pro croata que tocou depois. Sim. Porém, deu a vantagem, talvez, desse movimento que ele fez ter mudado o movimento do zagueiro de Portugal, entendeu? É isso que eu tô dizendo. O toque dele não deixou a bola mais rápida ou mais lenta pro segundo croata que tenta dominar a bola ali. Mas o movimento dele pode ter mudado a forma como o eu acho que o movimento dele mudou, mas se não tivesse tocado, não anulava o jogo, não anulava a jogada. Mas isso que eu ia dizer. Tipo assim, eu acho que não teve vantagem porque o toque em si, ele não gerou vantagem. O movimento dele, sim. Mas ele não teve o gol invalidado pelo movimento. Pelo toque. Ele poderia ter o mesmo movimento e errar a cabeçada, não ter nenhum desvio. Não ia ser anulado. Então, esse leve desvio, se você for analisar friamente, na teoria, assim, não teve a vantagem, de fato. Quando essa regra foi criada, não foi pensando em lances assim. Ninguém olhou e disse, não, para um lance como esse, que o desvio vai ser super sutil, o cara vai gerar um novo lance e tudo mais. Não foi. Mas, assim, a gente tem que aceitar que, talvez, numa análise teórica, você pode achar até que é injusto nesse caso, mas que, na verdade, é para uma grande justiça do futebol, que é para você ter uma forma de medir de forma objetiva e garantir que sempre vai ser marcado esse tipo de lance. Realmente, ele não teve vantagem, mas qualquer seleção, qualquer um que passar por essa mesma situação, sem ter vantagem, o sensor pegar, vai ser marcado. Então, no final, isso é justiça, né? Agora, um ponto aí é o seguinte, que Arthur falou assim, que sempre vai ser marcado esse lance. A gente está discutindo aqui num nível estratosférico, em relação ao que a gente vive, a realidade que a gente vive, né? Assim, na Copa, a gente vê a marcação ser feita, na Eurocopa a gente vê a marcação ser feita, primeiro porque os árbitros e os árbitros de vídeo também são de mais qualidade. Segundo, porque há um respaldo para que seja feito esse tipo de marcação. Eu quero ver aqui agora, a partir de julho, quando na verdade, essa bola não tem. Essa bola não tem. O chip ainda não vai ter aqui. Mas quando chegar aqui, o uso do VAR aqui, você já tem diversas interrogações ao redor dele. Então, assim, precisa desse avanço, mas precisa de uma unidade em relação a isso. Precisa que essas regras, que esse respaldo, que essa coragem, que essa competência, ela chegue principalmente nas principais ligas. Eu não estou nem exigindo que chegue logo de cara na lá de baixo. O mundo ideal é que chegue em tudo. Mas, pô, você tem um Brasileirão diferente do que você vê mundo afora, é muito broxante, pô. É muito ruim.
Então, assim, precisa disso, precisa desse respaldo, precisa desse treinamento, precisa dessa tecnologia, precisa que isso seja implantado aqui, para que a gente comece a ver o que a gente só vê lá fora. Só vê em Copa do Mundo, Eurocopa, Premier League, La Liga, antes de você chegar aqui. Esse é o ponto. Eu queria voltar um pouco para uma pergunta que Arthur fez, que Lucas e Cássio responderam. E aí eu tenho uma... Apesar de eu concordar com os outros apontamentos, nesse eu tenho uma diferençazinha, que é em relação à questão do impedimento. Primeiro, é óbvio que eu concordo com a lógica da área. Se a tolerância for 10 centímetros, vai ser... A confusão vai ser no 11º centímetro. Isso não vai mudar nunca. Mas eu defendo que o impedimento passe a ser marcado com o corpo todo. Porque ainda que o debate vá para a última mãozinha, para o último pedacinho de chuteira, como aconteceu aí no lance da Colômbia, que Cássio citou, que a gente traz para a tela, pelo menos você vai ter a convicção de que o jogador ele está o corpo inteiro na frente. Tá? O debate vai continuar sendo o mesmo, mas pelo menos vai ter um corpo inteiro na frente. Você não vai ficar com a sensação de que foi a pontinha da chuteira. Então, eu mudaria a regra. Eu acho que a regra poderia mudar, seja para um corpo inteiro, seja para uma área mais extensa. No entanto, a história do 1 centímetro continuaria a mesma. É uma opinião conceitual, eu acho que é válida, mas a discussão vai existir, a discussão vai continuar. A discussão não vai mudar nada. O centímetro vai lá para trás. Exatamente. O que foi preciso na palavra. Ponto, e acho que é válido também. É conceitual. Eu acho que Isso, conceitual. Que eu acho que mudaria o futebol de forma conceitual, assim como essa parada de hidratação que está, não seria no mesmo nível não. Só estou dando só mais um exemplo que já vai ter na próxima Copa. Eu estou muito na linha, meu irmão. Assim, tá soando o gongo essa parada de hidratação. Assim. Mas eu não acho que seja um problema também desse. Eu não gosto dela, não, mas eu não acho que é um problema para isso tudo, não. Eu acho. Também não. Eu acho que você tem time que está ali pressionando e de repente soa o gongo. Eu acho que falta o jogo. Há 150 anos o futebol não é assim, né? Então dá para parte no mínimo. Mas mudou. Mas pronto. Há 150 anos não tinha chip na bola. Não, porra, Fred. Não, veja, pô, eu só tô discordando. O chip no gol não é a regra. Eu só tô discordando, Cássio. Eu não acho. Veja só, eu prefiro 100 a parada de hidratação. Eu prefiro 100. Eu não acho que é um. Eu não sei ser conservador nisso, não. Eu acho assim, eu acho que nesse caso, é porque eu gostei da palavra que o Lucas usou, de conceito. Eu acho que conceitualmente o futebol não é um esporte de 4 quartos, é um esporte de 2 tempos. Isso faz muita diferença. Pô. A preparação física, a preparação técnica, a preparação tática, ela é toda voltada por 45 minutos. Pode ser que mude, daqui a 20 anos a gente se acostume e tal. Em algum momento se recuava a bola e o goleiro pegava com a mão. Assim, há 30 anos era assim. Mas... Eu, nesse momento, eu acho que na parte do conceito mudaria muito o futebol, assim como esse do impedimento. Por isso, eu só trouxe esse dado pela palavra conceitual, porque... Eu acho que o do impedimento mudaria até mais. Não, eu só trouxe esse porque eu acho que também mudaria conceitualmente, mas não é paralelo, não. Eu acho que o do impedimento muda absurdamente, assim. Assim. Imagina o Náutico de Hélio jogando, linha alta com um impedimento desse jeito. Assim, para dar um exemplo. Os caras vão ficar quase fora do campo. Assim, veja, eu entendo o que Fred trouxe dessa opinião dele, porque eu acho que a gente continuaria tendo a discussão do detalhe do 1 centímetro, mas a gente não teria essa discussão do teve vantagem ou não. Porque, se o cara tá o corpo inteiro na frente, não tem como alguém dizer que ele não teve vantagem desse posicionamento corporal em relação ao acontecido anulado. Eu defendo. Você tira isso, você tira a possibilidade de ter o debate do tipo, anular o gol da Colômbia, o cara teve vantagem nenhuma. Essa discussão não existe mais, porque o cara tá todo na frente, claramente ele teve vantagem ali. Agora, eu não tenho uma opinião formada sobre essa mudança que a Arsène Wenger tem, porque eu acho que mudaria muito o futebol, assim. Seria uma mudança muito grande, sabe, nas organizações das equipes. Eu acho que a gente veria um futebol com os times sendo muito mais conservadores na marcação,
porque você ia ter uma vantagem pro ataque muito grande, assim, do cara conseguir ter vantagem. Enfim, as linhas, eu acho que o futebol ia ter cada vez mais linha baixa para se proteger, porque senão você, enfim, se você sobe um pouco a linha, o cara vai ter uma vantagem, pode ter uma possibilidade ali muito grande de você conseguir acompanhar essa linha de impedimento. Pô, imagina como é que você ia conseguir fazer linha de impedimento, basicamente ia acabar isso. Então, eu não consigo ter uma opinião formada pelos impactos, vou dizer assim, secundários de que essa mudança traria, que eu não consigo mensurar, sinceramente. Mas eu entendo esse ponto, de quem fala que, pô, pelo menos eu não vou ter mais a sensação de ver um gol sendo anulado e achar que foi injusta a anulação no sentido de o cara não teve vantagem, o atacante. Realmente, eu acho que essa sensação ela ia diminuir, porque se foi anulado é porque realmente o cara estava bem à frente. Deixa eu trazer alguns superchats, tá? Primeiro de Gabriel Albuquerque, que foi o primeiro superchat que a gente recebeu aqui. Se o jogador tem cabelo grande, tipo Haaland, e a bola passa no cabelo, sem a cabeça, seria impedimento, porque a bola nem muda a trajetória, a rotação. Impressão é que pegou apenas no cabelo e o sensor acusou. Veja, não dá para cravar aqui, veja, a olho nu parece não ter mudado a rotação, mas assim, em breve a tecnologia vai mostrar, inclusive, a bola desviando. Pô. O que a gente enxergar, a bola nem desviou. Eu acho que, assim como está mostrando agora esse toque, em breve vai dizer, ó, a bola teve esse leve desvio aqui. Pô, se houve o toque, houve o desvio. É meio impossível assim que tenha tido um toque meio que curto e a bola não ter desviado nada. O desvio pode ter sido o mínimo, mas que desviou. Não tem... acho que fisicamente, na física, acho que é meio difícil que isso não tenha acontecido. A discussão que fica em círculo, ela é muito boa, mas ela chega num ponto que ou você aceita o toque, logo no começo, você está refém de software, ou você aceita... Ou você assina esse cheque, ou não. Ou você assina esse cheque em branco, ou fica discutindo a regra. Porque, sobre esse ponto do cabelo específico, eu estava vendo a Cazé TV, depois que acabou, não exatamente logo depois que acabou o jogo, mas eu vi um tempo depois, e aí o pessoal estava nesse debate. E aí Luiz Felipe Freitas, o pessoal falou justamente isso, pô, mas o cara então... E eu acho que colocaram até no chat, eu não vi quem foi, do tipo, vai aumentar então a quantidade de jogadores carecas, porque aí a bola não bate no cabelo. Foi uma pergunta de um internauta e eles passaram a repercutir. Pronto. Vocês acham que vai aumentar a quantidade de carecas no futebol por causa disso? E aí eu só vi no final. A natação você viu isso por muito tempo, né? E era esse o exemplo que eu ia dar. E ele deu esse exemplo, exatamente. Ele falou, pô, veja, esporte de alto rendimento é isso. Assim, na natação, os caras... A maioria é careca, raspa todo tipo de cabelo que tem, pelo que tem no corpo, justamente porque isso vai fazer uma diferença de, sei lá, 0,01 segundo ali no final do dia. Então, talvez seja isso mesmo. Futebol de alto rendimento, um esporte de alto rendimento, e o futebol agora tendo a tecnologia dos lances sendo definidos no detalhe, possa ser que isso aconteça. Quem está gostando dessa conversa é Passarela, né? Passarela que não deixava os argentinos ter cabelo grande naquela Copa. Deve estar adorando. Se não me engano, Saldanha nos anos 70 também teve isso, viu? Que tem Saldanha até também, vídeo, né? Que acho que é um vídeo clássico, é meio vídeo até polêmico. Ele bota a mão no cabelo num jogador que é, não sei se é Saldanha, realmente até, mas é um treinador que era Black Power, aí aperta o cabelo do cara, assim, dessa mesma lógica de cortar. Passarela nessa história, ele deixou de convocar Redondo, pô. Exatamente. Somente. E o cara mesmo, se for cortar o cabelo, não, bicho. Foda-se. Isso é demais, né? Vitor Montes. Já pensou assim, 90 o cara disse, ó, meu irmão, Canija, corta teu cabelo aí. Aí, meu irmão, que loucura, pô. Haaland, pô, manda Haaland cortar o cabelo dele. Manda Haaland cortar o técnico da Noruega. Já pensou o Haaland entrar domingo careca, depois do que aconteceu hoje? Porra, ia mostrar um foco absoluto no jogo, inclusive.